Olá, paz do Senhor! Que alegria ter você aqui novamente conosco no nosso Lições Bíblicas em Ação, o nosso programa da AD Cruzeiro, pastoreada pelo nosso pastor Isaac Strobel. E como você já conhece, o nosso programa semanal para você, querido professor, para que você tenha um pouquinho mais de subsídios para a sua aula, para a sua classe aí na sua EBD. Então, dando sequência ao nosso trimestre, sobre os valores do reino, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Neste domingo nós estaremos estudando a lição de número 11, dia 12 de junho de 2022. E é claro, o Dia do Pastor comemorado. Para você, querido, que não me conhece, sou o pastor Rafael Simões e este tema desta nossa próxima lição é Sendo Cautelosos nas Opiniões. E antes de aprofundarmos, aquele abraço, beijo no coração, pastores, que Deus os abençoe, continue fortalecendo a vida de cada um de todos vocês, queridos. A vocês que desprendem tanta dedicação à obra do Senhor. Pastor Isaac, o nosso abraço ao Senhor, representando todos os nossos pastores da nossa Igreja de Cruzeiro. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês, queridos. Então vamos lá, o nosso texto áureo deste domingo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. A nossa verdade prática vai nos ensinar. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição, olha só, que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Se você se recorda, como nós já falamos anteriormente, nós temos uma temática extremamente prática. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que o nosso tema de cada domingo deste trimestre, ele tem aplicações valiosíssimas no nosso dia a dia. Não quer dizer que a Bíblia não seja um livro prático, as lições não sejam práticas, mas esse trimestre em especial, como você tem observado, ele trata muito da nossa vida cotidiana, dos nossos relacionamentos enquanto familiares, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente eclesiástico também. Então, querido, você tem observado que nós temos muitos detalhes práticos das nossa vida cristã. Então veja só, o tema vai falar não do outro, mas principalmente da minha pessoa e da sua pessoa. Querido professor, traga essa informação para o seu aluno, que o conteúdo é extremamente prático e relevante na vida diária de cada um dos seus alunos. Amém, querido? A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 6. É curtinho, vamos ler rapidinho? Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Irmão, preste bastante atenção. Jesus está colocando em primeiro lugar a minha posição enquanto ser humano perante Deus, Deus como o arquiteto, construtor e principalmente aquele que exerce e imprime juízo sobre todas as pessoas. Primeiro ponto então que nós vamos entender na nossa lição deste domingo. Veja só, os nossos objetivos. Compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos, terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Então nós vamos ver primeiras coisas. Primeiro ponto, pastor, mas a gente não leu que nós não devemos julgar ninguém? Irmão, nós vamos entender uma coisa, esse exercício não cabe a nós.
Porém, preste bastante atenção, se você olhou lá no último versículo da nossa leitura bíblica em classe, na sua revista, no versículo 6, quando Jesus fala em não dar aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas, Jesus está deixando bem claro, querido, que toda ação procede de uma reação. Em outras palavras, nada fica impune ou passa desapercebido aos olhos do Senhor. Palavra-chave, querido. E aí lembra quando a gente falou em outra oportunidade a respeito de você mergulhar um pouquinho no texto sagrado? Pois é, você tem que ir cada vez mais fundo para trazer ao seu aluno, querido, as verdades, colocadas no contexto das palavras e principalmente nesta situação que Jesus vai expressar. Meu irmão, nós não podemos e nem seremos e nem devemos ser coniventes com os erros das pessoas. Então, querido, nós precisamos entender sim, a questão do julgamento compete a Deus. Porém, eu, enquanto servo de Deus, e você, não deve ser conivente com os erros das pessoas, ok? Conscientizar dentro desse contexto, que primeiro, querido, eu tenho que olhar para dentro de mim, assim como o salmista, nós vamos falar daqui a pouquinho dele do Salmo 139, e ver se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e depois o Senhor vai me guiar pelo caminho eterno. Primeiro, então, eu olho para dentro de mim, faço uma reflexão, para depois tentar, querido, trabalhar numa questão de orientação, de balizamento ou de equilíbrio pela palavra do Senhor. Afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. E, querido, Deus é tão bom que se nós fôssemos, queridos, seguir ao pé da letra tudo o que Deus exerceu, principalmente no Antigo Testamento, nós não estaremos aqui para contar. Vamos avançar, Então, resumidamente, não devemos julgar o outro, devemos primeiramente olhar para nós, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus, caberia ter uma interrogação nessa informação, tá certo? Vamos lá então, querido, palavra-chave desta aula, cautela, muita prudência, são as palavras que você vai trabalhar muito nesse contexto em nossas aulas, tá certo? Então vamos lá, começando. Nessa lição, observe aqui comigo, querido, nós vamos estudar a respeito de julgamento. Aí vem algumas interrogações que você, querido, pode indagar aos seus alunos e, logicamente, principalmente a nós, O julgamento cabe a nós? Temos essa autoridade de imprimir julgamento na vida de alguém? Temos a perfeição de Deus para imprimir sentenças sobre alguém pelo simples fato de estar, entre aspas, certo? Veja esse contexto do Evangelho de João, capítulo 8. Uma palavra muito conhecida. Jesus, querido, não estava em uma sinagoga. Preste atenção no texto. Jesus não estava na casa de alguém. Jesus não estava no Sermão da Montanha. Jesus estava no templo ensinando. João vai dar essa informação característica importantíssima. Jesus estava no templo ensinando. E a história que você conhece, que todos nós conhecemos, da mulher que foi apanhada no ato do adultério. A lei condenava, a lei imprimia juízo. Por isso que eu disse a você, entre aspas, pelo simples fato de estar certo, a lei deveria ser seguida. A mulher precisava ser apedrejada, a mulher precisava morrer. Mas a questão toda é, Jesus agora vai transferir essa responsabilidade para o Senhor nosso Deus. E aí Ele vai nos trazer essa informação de cautela e prudência. Primeiro de vós, ou quem dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus convida as pessoas a olhar para dentro de si, antes de você imprimir juízo, antes de você executar a condenação, antes de você levar essa pessoa ao júri, você olha primeiro para você, e depois de olhar para dentro de si, meu irmão, este sentimento de juiz que permeia às vezes a nossa vida, ele acaba sendo secundário, porque nós nos encaramos literalmente falando com Deus, reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições e admitimos, queridos, que o problema alheio, ele é secundário comparado comigo. Querido, eu não posso salvar você, e graças a Deus por isso. Você não pode me salvar, até porque a salvação já foi garantida pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu na cruz e não eu e não você. Então cabe ao Senhor Jesus imprimir a sentença ou juízo. E querido, parênteses na história, o mais importante de tudo, e o que o seu aluno precisa entender, que ainda que, isso é bíblico, querido, que os nossos pecados foram
vermelhos como a escarlata. O sangue de Jesus, querido, é poderoso o suficiente para torná-los alvo como a neve. Então, querido, fique em paz. Essa condição de exercer a sentença cabe ao nosso Deus. E esse texto ele é muito emblemático porque trata exatamente de uma questão prática, cotidiana. E, querido, em um ambiente que nós temos vivido, onde tantas famílias têm sofrido, meu irmão, é muito fácil nós, do lado de fora, imprimirmos o juízo, mas somente Deus, querido, que conhece a nossa questão interior, nós como seres humanos, a nossa alma, as nossas intenções e emoções é que pode dar o veredito, querido, tá certo? E essa lição, querido, vai nos levar exatamente a fazer essa autorreflexão de como está, pesado, ou é a nossa reputação diante de Deus. Lembra lá do livro de Jó, Jó capítulo 1? O próprio Deus vai dar testemunho do seu servo. Viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Aí, querido, não me responda. Eu gosto sempre dessa interrogação porque eu me faço ela sempre. Qual seria o testemunho que Deus daria ao meu respeito? Qual seria o testemunho que Deus daria ao seu respeito? Pergunte ao seu aluno, como está a minha reputação diante de Deus? Eu falo para você com todo carinho, se não fosse pela misericórdia dele, como Lamentações, capítulo 3, versículo 22 fala, se não fosse pelas misericórdias do Senhor, já haveria sido consumido pelo mundo, querido. Avançando, querido. O item 1 da nossa lição vai dizer assim, não devemos julgar o outro. Vamos lá? Aprendendo a se relacionar com os outros, querido. A nossa aula traz exatamente esse cunho prático de convivência. Veja só, queridos, preste atenção. Se você ler a primeira carta de Corinto, no capítulo 1, do versículo 10 ao 13, o negócio estava complicado, querido. A palavra-chave seria partidarismo. Sem nenhuma coincidência, claro, 2022, outubro, você já entendeu a mensagem, né? Então, sem nenhuma condição assim te induzindo a nada. Mas haviam certos grupos dos religiosos. Eu faço parte do grupo de Pedro, eu faço parte do grupo de Apolo, eu faço parte do grupo de Paulo, e Paulo vai dizer, gente, somos membros de um único corpo. E dentro desse corpo existem vários membros. E dentro desses membros, cada um tem a sua habilidade, a sua função. E eu preciso entender que nem sempre você vai pensar como eu penso. Nem sempre o seu aluno pensará como você pensa. Nem sempre o professor pensa como o aluno pensa. E existem pontos divergentes, mas somos membros de um único corpo. Não é porque destoamos de algumas ideias que nós vamos criar problemas, queridos. Você observa que na própria palavra do Senhor, na própria igreja de Corinto, abre parênteses, a gente já fecha ele. Querido, a igreja de Corinto era a igreja dos dons espirituais. Imagine o culto da igreja de Corinto, querido. Era línguas estranhas, era revelação, era profecia, era operação de maravilhas, era curas que aconteciam, eram dons espirituais, meu irmão, pela bondade de Deus, à vontade no culto. Só que, querido, aonde existem seres imperfeitos como nós, seres humanos, a probabilidade de haver discussões, probleminhas aqui, um arranhãozinho ali, ela é normal de acontecer. O que não pode acontecer é isso, querido, virar problema a ponto das pessoas não quererem mais servir a Deus. Então, querido, aonde existem seres humanos, haverão sim pontos discordantes, haverão ideias diferentes, mas todos nós precisaremos em harmonia servir ao reino e fazer com que o reino de Deus aqui nessa terra continue avançando. Amém, querido? Isso é importante. Por que, pastor, esse ponto está dentro do contexto de não julgar os outros? Porque é muito comum pessoas de opiniões diferentes serem taxados e serem, às vezes, meu irmão, não diretamente, mas convocados a não participarem mais de algumas situações. Então, querido, primeira coisa, aprenda a respeitar a opinião das pessoas. Cuidado, nós seres humanos temos o grave defeito de acreditar que sempre estaremos certos e o outro sempre estará errado, ok? Em Lucas 6, 36 e 37, eu até convido você, que ele estiver com a sua biblinha nas mãos aí, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 36 e 37, diz assim, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está lá no nosso textual, tá?
Versículo 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Irmão, então entenda, existirão sempre pontos de vista diferentes. Se você olhar essa imagem, traduz aí para mim no seu ponto de vista, 4 barrinhas ou 3 barrinhas? Ai, pastor, agora o senhor me pegou. Sempre haverá pontos de vista diferentes. A madeirinha está ali, as barrinhas estão. Agora, do ângulo que você olhar, ou pode ter 4, ou pode ter 3. A questão toda é, na nossa vida espiritual, no nosso plano de vida com o Senhor, a misericórdia é sempre misericórdia, a graça será sempre graça, o amor de Deus será sempre amor de Deus, o juízo imprimido por Deus será sempre juízo imprimido por Deus. Amém, querido? Vamos avançar. Ninguém deve ser julgado. Preste atenção nessa questão, ó. Não somos proibidos, queridos, de emitir opiniões, tá? Tem gente que omite, mas tem gente que gosta de emitir opinião. Não está errado. Porém, em vários textos da palavra do Senhor, nós vamos entender e perceber que você deve tomar muito cuidado com a maneira que você se expressa. Quer ver só? Vamos pegar ali capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Se você tiver a sua Bíblia em mãos aí, acompanhe comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, querido. Olha o que esse texto vai nos ensinar. Porque vos digo, olha só, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vou avançar o 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Sabe o que Jesus está ensinando, querido? Fique tranquilo. A lei da semeadura, para alguns, ela não existe, mas ela é implacável, meu irmão. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, querido. Você quer ver um exemplo bem prático que eu vou te dar nessa manhã? Primeiro mandamento com promessa, se você ler lá no Decálogo, Êxodo capítulo 20. Você vai ver, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os seus dias na terra e você viva muito, querido. Em algumas traduções vai dizer assim, ó, viva muito bem. Tem muita gente, querido, que depois de um certo tempo esquece da família, esquece dos pais, porque fala assim, meu pai está velhinho, minha mãe está velhinha, e aí as coisas começam a não funcionar muito bem na vida dele, ele fala assim, mas o que eu fiz de errado? Hashtag fica a dica, tá? Lei da semeadura, tá certo? É isso que Jesus está colocando para nós em vários posicionamentos desse texto. Porém, nós precisamos entender e lembrar que nós não somos oniscientes como Jesus. Olha só, onisciente é só Deus. Deus me conhece, Deus conhece você, querido. Por isso que eu não posso, pela aparência, pelo visual, pelo que eu ouvi, exigir ou emitir uma sentença que não cabe a mim. Você foi testemunha ocular? De tudo? De metade do fato? De meio fato? Verdade é uma só, querido. Deixe essa parte para Deus. Deixe que Deus execute ou imprima juízo. Isso não compete a nós. E aí, querido, cuidado, não vou falar o personagem, até porque a nossa mensagem aqui é transmitida pela internet, mas tem um evangelho, segundo um apresentador, que se a pessoa fez coisa errada tem que matar. Mata, ou enforca, cadeira elétrica, pena de morte. Meu irmão, e se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos entrando pelo mesmo caminho, de acreditar que tudo é resolvido, né, pela lei de talião que nós aprendemos em aulas passadas, né, olho por olho e dente por dente. Não, tem que matar mesmo. Não matou, tem que morrer mesmo. Irmão, entenda, o único que tem alegria, se é que eu posso assim dizer, na morte de um santo é Deus, tá? Agora tem gente que quer promover a pessoa até a espiritualidade, não é o nosso caso. Então, querido, entenda, o único que executa o juízo é Deus, isso cabe a Deus. E fique tranquilo, querido, Deus não se esquece. Existe um atributo, querido, pertencente a Deus, que chama-se onisciência. E Deus sabe, conhece a minha intenção e a sua intenção, que nos assiste e nos ouve neste dia, ok? Terceiro item, o julgamento defendido por Jesus. Olha só, não podemos julgar ninguém de acordo com as nossas observações ou pela aparência social. Quer ver só esse texto de Lucas, capítulo 5? Vamos lá ler comigo, querido? Pega a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 30 até o 32. É rapidinho. Acompanha aí, ó. Palavras do Senhor, né? Escrito aí, ó. E os escribas deles e fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes:
Não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Na visão dos religiosos, era um absurdo Jesus estar no meio dos pobres, era um absurdo Jesus estar no meio dos pecadores. E aí Jesus vai dar este ensinamento: eu estou ali porque se tivesse todo mundo bem saudável, eu não precisava estar no meio. Jesus está dizendo em outras palavras, queridos, ele estará presente aonde o problema estará. Sabe por quê? Ele é o único que pode dar solução, querido. E esta é sempre uma oportunidade que nós temos, não é de terceirizar nada disso, mas é uma oportunidade de apresentar o nosso Senhor Deus, onisciente, onipotente, onipresente, acima de tudo, gracioso e amoroso, para se compadecer da minha e da sua aflição, querido. Aí, meu irmão, existe uma situação que às vezes nós vemos muito visual, e logicamente você me acompanha aqui, né, por uma transmissão, por um vídeo de uma plataforma, mas você está me vendo aqui, mas você não sabe como é a minha semana. Você pode me ver, eu posso te ver, mas eu não sei como você está. E essa imagem reflete muito bem isso. Às vezes a nossa aparência transparece uma situação, mas interiormente, querido, por trás, vamos dizer assim, da vestimenta, e quando eu falo da vestimenta, da nossa aparência, por trás dela, meu irmão, fique em paz, que o nosso Deus sabe tudo, conhece você, conhece o seu aluno, e é sempre oportunizar, querido, essa questão para o seu aluno. Irmão, você já parou para pensar, professor, papo nosso aqui agora, rapidinho, tá? Você já parou para pensar que às vezes, e por que não dizer, pode ser, querido, que o seu aluno só tem oportunidade de sentir a graça de Deus no domingo através de você? Você já parou para pensar nisso? Que o domingo de manhã é a oportunidade que o seu aluno, que às vezes trabalhou, estudou a semana inteira, tem a oportunidade de se aproximar de Deus. Professor, dica valiosa para você. Você, querido, é a ponte que leva o seu aluno até a graça de Deus. E como é bom, querido, sentir a graça de Deus no domingo pela manhã. Oportunize isso, querido, para o seu aluno. Por pior que esteja a situação dele, Deus me conhece por dentro e é gracioso e amoroso para me abençoar e abençoar a você, querido. Vamos lá. Resumindo, no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Avançando então para o item 2. Agora vamos acelerar um pouquinho aqui, ó. Devemos primeiramente, eu disse a você que é uma lição prática, né, querido? Olhar para nós mesmos é o que o item 2 da lição vai nos dizer. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. O comentarista, querido, vai trazer esse texto que é maravilhoso para encaixar nessa condição. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. É o texto do encontro do profeta Natã com Davi. Depois que Davi acabara de matar, literalmente falando, Urias, o Eteu, e apoderou-se da sua esposa Betsebe, e agora ela estava ali prontinha para dar à luz. A criança tinha acabado de nascer, o bebezinho fruto do homicídio e adultério de Davi. E você conhece a história, resumindo aqui. Natã chega até o palácio real. Imagine a cena, Davi sendo avisado que Natã chegou. Opa, profeta chegou, vamos lá conversar com ele. Deus tem novidades para nós. Natã conta uma historinha para Davi a respeito do fazendeiro, a respeito do homem pobre, e que mata a única ovelhinha do homem pobre, o único recurso e sustento que ele tinha. Davi se enfurece, querido. Fica nervoso e executa o juízo, né? Digno de morte é esse homem. Natã, quem sabe, dá um sorrisinho de canto de boca e diz assim: Davi, esse homem é você, rapaz. Sabe o que Natã estava dizendo para Davi? Isso aqui, ó. Seja coerente, que as suas atitudes se harmonizem com as suas palavras, querido. E isso, querido, é muito sério. O que eu falo tem que ser condizente com as minhas atitudes. E a fala de Davi não era condizente com a sua atitude. Ele se enfurece com uma questão alheia. E aí o convite é: Davi, olha para dentro de você. Foi você que fez isso. Você que matou o inocente do Urias, um homem fiel a Deus e fiel a você. Quando você o embebedou para ir para casa, ele não quis ir, ele dormiu à porta do palácio, porque dizia a ele, olha que seriedade de Urias, né? Quem dera, meus amigos morrendo no campo de batalha, eu ir para casa agora descansar num aconchego do lar com a minha esposa? Negativo. Davi não foi coerente com as suas palavras, com as suas atitudes. É exatamente essa figura desse brinquedo de criança. Como é que eu vou colocar o círculo dentro do cubinho ali, meu irmão?
Não vai rolar. Então, querido, que o meu e o seu aluno, eu e você, venhamos a entender que nós precisamos ter coerência com o nosso falar, com as nossas atitudes. É duro, meu irmão, mas é real, viu? Outro ponto, querido, isso é relevantíssimo. A inconsistência dos que possuem um espírito de crítica. Você já parou para reparar? Evangelho de Lucas 18, versículo 9 ao 14. Eu vou colocar a imagem, você observa aí, ó. Veja só, querido. Esse texto é muito conhecido, parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, olha, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo. Louvável isso, deve realmente acontecer, princípio cristão. Mas, meu irmão, de nada adianta quando o fariseu se vira e fala assim, eu não sou como esse aí, ó, como esse publicano. E o publicano, batendo no peito, nem conseguia sequer elevar os olhos ao céu, simplesmente dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. E Jesus vai dizer, qual desses dois você acha que desceu justificado perante Deus? Quem jejua, quem se consagra, quem fala que dá dízimo, quem diz que é ofertante? De novo, tudo isso é fundamental na vida cristã. Mas isso não me dá o direito de simplesmente olhar para outra pessoa e dizer que ela não é justa, não é santificada, não é abençoada, porque eu não sou. Muito cuidado, querido. O farisaísmo, apontado por Jesus, tinha os seus pontos importantes, sim, de seguir a lei à risca. Porém, meu irmão, o problema era a palavra que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, hipocrisia. Meu irmão, eu posso enganar você, você pode me enganar, você pode passar uma imagem diferente para o seu aluno, mas para Deus nós jamais conseguiremos, ok? E no nosso próprio texto fala, né? Essa tirinha é meio triste, mas é verdade, né? Tem um cisquinho no seu olho, meu irmão, e o meu, né? Como é que será que ele está com essa madeira aí? Então, irmão, é mais fácil ver o cisco no olho da pessoa do que a travezinha ou o pedacinho de madeira no meu. Que tenhamos cuidado, palavra que nós falamos no início, cautela e muita prudência. Ok, querido? Vamos lá, seguindo adiante. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros, então? 1 Timóteo 1,15, Paulo vai dizer assim, olha, a graça alcançou a todos, principalmente a mim, a Paulo, o principal dos pecadores. Irmão, se Paulo se colocava como o principal dos pecadores, não vou nem entrar em detalhes da minha e da sua vida, né? Salmo 139, versos 23 ao 24, como nós já falamos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E aí depois disso tudo, o Senhor me guia pelo caminho eterno, tá certo? De novo, já tecemos um comentário sobre esse texto, Lamentações 3, 21 a 23. Olha, disso eu me recordarei no meu coração. Tem tradução que diz assim, olha, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos com o mundo. É maravilhoso, não é, querido? Se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, nós não teríamos condição alguma de sequer nos apresentarmos diante de Deus. E quem dera ainda mais, querido professor, estar diante de uma sala de aula. Você já parou para pensar, aliás, você já parou para pensar na responsabilidade que Deus confiou em suas mãos, querido? De estar diante de uma sala de aula, ensinando o caminho para o céu. É você, professor. Às vezes a gente não valoriza, nós não queremos valorizar o seu chamado, querido, ministerial de ensino. É maravilhoso, que Deus te abençoe e continue te abençoando, tá certo? Romanos 7, 24, palavras de Paulo de novo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, lembra que a gente fala dos mergulhos? Esse texto ele é maravilhoso para explicar isso para o seu aluno. Paulo aqui vai elencar algumas situações dizendo assim, olha, enquanto eu habitar neste corpo humano, imperfeito, falho, eu estou sujeito a tropeços, a escorregões, a problemas na minha vida. Eu só vou ficar liberto disso, nós só seremos libertos disso. Quando Paulo escreve também a carta à igreja de Corinto no capítulo 15, primeira carta, capítulo 15, versículo 51 adiante. Ele diz assim, olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, arrebatados, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ele vai dizendo lá na frente, porque quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, aí você pode dizer, tragada foi a morte na vitória. Aí, meu irmão, é só glória e só alegria. Resumo da história, enquanto habitarmos esse corpo humano, enquanto estivermos nessa terra, somos sujeitos a falhas, a fracassos e a imperfeições.
Amém, querido? Perfeição somente em Jesus. E o mais importante para mim, nunca julgar ninguém precipitadamente. A cruz vai te provar isso. Não fui eu que morri na cruz, não foi você que morreu na cruz, foi Jesus que morreu na cruz. E como Jesus morreu na cruz, querido, ele tem um olhar diferente para as pessoas. O sacrifício de Jesus alcança as pessoas não por mérito, mas pela graça, amor e misericórdia de Deus. Amém, professor? E, passando rapidamente, uma dica de leitura para você, um livro chamado Simplesmente Como Jesus, de Max Lucado. Ele tem uma frase ali dentro que diz assim, ó: e se Jesus fosse você por um dia? Irmão, a primeira vez que eu li esse texto, esse livro, eu falei: Jesus, a gente é um ratinho mesmo diante da sua presença, Senhor. Se Jesus fosse você por um dia, meu irmão, como é que seria a vida das pessoas que vivem ao seu redor? Sua família sentiria mais amor? Seus colegas de trabalho perceberiam o amor de Deus na sua vida? Imagine Jesus trocando de papel com você. É o que Max Lucado te leva à reflexão. #CPAD, vende, editora da casa, ó, livro muito bom, compra lá, adquire, que vai ser bênção na sua vida. A minha oração diária, meu irmão, ela precisa ser assim: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E resumo do item 2, antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, ok? Terceiro e último item da nossa lição: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus, meu irmão? Deus é severo? Pastor, lá no Antigo Testamento, Deus agia com juízo e rigor. Irmão, Atos capítulo 5, a igreja estava no momento do Pentecostes. Conta a história de Ananias e Safira. Por causa de mentira, os dois morreram. Então, meu irmão, se Deus fosse executar juízo, como na nossa visão às vezes deveria, não sobrava quase ninguém, tá bom? Fala baixinho, tá bom? Como Deus nos julga, meu irmão? Quer ver só? Vamos nesse texto rapidinho? Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos lá rapidinho, para a gente terminar, senão daqui a pouco o tempo se esgota. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, olha só: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, olha a informação de Paulo, justo juiz, Deus julga com justiça, querido. Só complementando o texto: me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus, querido, julga com justiça. Deus é amoroso, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas Deus também é justo. O exemplo vem exatamente na vida de Davi, nessa justiça desse episódio que foi narrado anteriormente. Deus perdoou Davi? Perdoou. Qual que foi a consequência, pastor? O seu bebê morreu, o seu filho faleceu. E o pior disso tudo, sabe qual foi a consequência? Se você ler lá, capítulo 12, dos versículos 10 ao 23, eu te faço a recomendação, leia, querido. Você vai ver que tragédia que foi a família de Davi, querido. Foi uma tragédia. Por quê? Consequência dos seus atos. Ele recebeu o perdão e a graça de Deus, sim, mas a sua família sofreu as consequências do seu ato. Então, meu irmão, fique tranquilo, Deus é justo. Nada passa oculto aos seus olhos. Se você em algum momento da sua vida, professor, fale isso para o seu aluno, passou por algum momento de injustiça aqui na terra, diante dos olhos de Deus, nada passa desapercebido, querido. Amém? Avançando, querido. E nos diz assim o resumo desse item 3. Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós, querido, se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Ananias e Safira, querido, Atos 5. Problemático, reflexão. E a nossa conclusão vai dizer assim, ó: devemos seguir a recomendação do Mestre Jesus, claro, para não julgar o próximo. Não devemos assumir o papel de justiça, não cabe a nós. Porém, a palavra de Deus é a nossa bússola que nos orienta. E o mais importante, querido, não julgar, olha só, não nos obriga a concordar com o erro das pessoas. Não devemos ser coniventes. A palavra de Deus, querido, é a bússola orientadora. Eu não devo julgar, o juízo pertence a Deus. Mas isso, querido, não me exime de estar amparado pela palavra do Senhor. Não concordar, querido, não quer dizer que eu estou julgando a pessoa. Eu não concordo com a prática da pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus me orienta diferente. Cuidado, ser conivente é um perigo. Romanos 1 fala que quem é conivente é pior do que aquele que faz, tá bom? Então, hashtag fica a dica. E o mais importante, querido,
no próximo domingo, na próxima lição, na próxima semana, você vai estar estudando a lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Amém, querido? E se você ainda não fez a nossa leitura bíblica em ação em 60 dias, por que ação, pastor? Lições bíblicas em ação, leitura bíblica em ação, tá bom? Você pode acompanhar na nossa página do YouTube. Tem ali, querido, todos os 60 dias de leitura para você acompanhar. E se você, querido, ainda não se formou, venha estudar teologia no CETADS, querido. Aprofunde os seus conhecimentos bíblicos. Venha estudar conosco, sem sair de casa, no seu tempo, plataforma digital. Olha para você estudar no seu tempo. Temos curso básico, médio, bacharel em teologia no nosso CETADS, pastor João Barbosa. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você aqui conosco novamente no nosso Lições Bíblicas em Ação. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada. Um grande abraço, querido.